Tá bom, então, essa aqui, então, meu nome é Luciano Cunha, juntamente comigo vai apresentar também o Davi Moretti. Nós vamos falar alguns principais erros, né? E que cada campo de uma folha de dados, o que ela remete numa válvula de controle, o que vai acontecer com aquele número ali que você colocar, né? Qual vai ser o reflexo dele na válvula de controle, tá? Nesse próximo slide, só trouxe o que é a Anelis, né? Então, essa aqui é a nossa matriz em Sorocaba. Nós temos praticamente 2.900 colaboradores, estamos em 40 países, fornecemos anualmente 400 mil válvulas e 80 mil atuadores, 80 mil posicionadores. Nosso portfólio atual é de válvula de controle on-off, válvula de emergência inteligente, posicionador e atuador. Sobressalentes para nossas válvulas e serviços especializados em válvulas nossas e também válvulas terceiro em manutenção. Nossas principais marcas são a Anelis, é um brand dentro da própria Anelis, a James Wood e a EasyFlow by Anelis, que é uma linha de válvulas não tão críticas, e também temos agora são as válvulas concêntricas. Então, nós trouxemos aqui um tema que é a pressão de vapor. Então, por exemplo, o que esse dado remete numa válvula de controle? Vou dar um zoom aqui. Então, essa aqui tá tudo sem unidade de medida, né? Então, nós temos aqui numa válvula de controle a pressão de entrada e a pressão de saída. Nesse percurso entre a pressão de entrada e a pressão de saída, teria a pressão de vapor. Então, a válvula de controle vai haver essa redução de pressão dentro dela e depois vai fazer a normalização. Então, se o cliente, por exemplo, nos informar um dado de maneira inconsistente, né, a gente vai especificar a válvula com um dado e depois a válvula em processo vai ser outro. O que pode acontecer? Em uma das situações, a pressão de vapor, na redução de pressão, ela vai passar a pressão de vapor e subir novamente. Então, a pressão de P1, em relação a P2, ela vai descer e vai haver cavitação. E tem também um outro fenômeno, que é o flash. Então, ela vai passar a pressão de P1, vai baixar da pressão de vapor e vai se manter abaixo da pressão de vapor e da pressão de saída. Então, aqui vai ocorrer um fluido bifásico com líquido e vapor daquele fluido, né, saindo na saída da válvula. Tá? Então, o que nós temos para cada aplicação? Nós temos uma tratativa de válvula para cada tipo de fenômeno. Tá? Então, se a gente for pensar que foi nos passado uma pressão de vapor e resultou em cavitação, o que nós vamos tentar fazer? A gente vai alterar o fator de recuperação da válvula. Ou, né, o fator de recuperação é quanto ela dá essa baixada em relação P1 a P2. A gente pode colocar uma válvula para cavitação um interno tipo labirinto. Ele vai quebrar essa perda de carga para que ela não desça de maneira abaixo da pressão de vapor e não haja cavitação. Só que, se esse dado for nos passado de maneira inconsistente, e ao invés de estar em processo, ao invés de estar acontecendo a cavitação, está acontecendo o flashing, e nós aplicamos uma válvula com um labirinto, por exemplo, o que pode acontecer? Em um dos labirintos, pode ocorrer a redução da pressão até abaixo da pressão de vapor e ela começar a flashar dentro da válvula. Então, o que a gente espera com o flash? Que o flash saia fora da válvula, não que ele fique rodando dentro da válvula. Então, uma válvula de flashing é diferente de uma válvula de cavitação, até pelas tratativas internas de flashing e de cavitação. Então, um dado inconsistente na pressão de vapor, você pode fazer uma incorreta seleção da válvula. Tá? O serviço da válvula em processo. Isso aqui é algo quando você vai fazer um cálculo ou vai especificar uma válvula de controle para achar qual modelo, por exemplo, que eu tenho válvula globo, esfera, borboleta. Todos atendem aquela classe de pressão, ou todos atendem aquele material de corpo, ou flange. Como que eu vou caminhar para a seleção da válvula? Uma das maneiras é o serviço da válvula no processo. Né? Então, esse serviço pode nos ajudar a selecionar a válvula para uma correta especificação. Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Um dos exemplos é a mínima circulação de bomba. Então, por exemplo, só por esse serviço, a gente já consegue definir, basicamente, pelos nossos fornecimentos que tivemos,
que é uma válvula que vai ter limitador de abertura no atuador, é uma válvula que vai ter um alto ΔP, então ela vai entrar com a pressão da bomba vai ser 60 e vai sair com 1,5, por exemplo. Então, esse ΔP já é apto já para uma válvula tipo labirinto, né? E geralmente são válvulas de diâmetro de 1 a 2 polegadas. Então, só por esse serviço, você já consegue caracterizar vários pontos da válvula e já caminhar para uma correta especificação desse serviço, tá? Uma outra também é a válvula de partida de caldeira. Então, é uma válvula que comumente são válvulas tipo angular, pela redução de pressão que ela vai ter. Então, ela vai começar a partir a caldeira, essa válvula vai ficar aberta, depois ela vai começar fechando para que equalize a pressão da parte superior da caldeira. Então, uma válvula que pode ser, comumente, é uma válvula angular, pode ser também uma válvula reta, tem alto nível de ruído e velocidade. Então, é uma válvula que geralmente é de 4 ou 6 polegadas, ou 3, em algumas caldeiras. Vai dar alto ruído, vai dar alta velocidade. E é uma válvula que vai operar 1 a 2 vezes por ano. Então, o cliente não espera, a expectativa dele não é investir grandes valores em cima daquela válvula. Então, você tem que caminhar uma válvula que vai atender, mas você sabe que ela vai operar 2 vezes por ano. E também, em algumas situações, essa válvula vai ter uma instalação do silenciador. Então, o cliente nos passa a pressão de entrada é 60 bar, a pressão de saída é 1,5. Mas, na verdade, está colocando um silenciador na saída dessa válvula. Então, você pode aumentar um pouquinho a pressão de saída dela, porque ela vai descarregar no silenciador e vai estar dimensionado e correlacionado a essa válvula. O nível de ruído, né? Em meios fabris, né? Isso é bem falado, né? É algo bem firme. Sempre você vai numa fábrica, todo mundo força para usar protetor ocular e tudo mais. Mas a gente trouxe outro tema. Então, por exemplo, o comentário na folha de dados é o seguinte: válvula não pode exceder o ruído máximo de 85 decibéis, de acordo com a NR15. Então, se a gente for pensar nesse nível de ruído calculado, tudo bem. Só que o que a gente quer trazer para vocês? Uma válvula pode estar calculada no nosso memorial de cálculo com 88 decibéis, só que essa válvula vai trabalhar, por exemplo, com vapor a 260 graus e o cliente, né, vocês como cliente, irão instalar um isolamento térmico nela. Então, para cada polegada para cada polegada de isolamento, vai ter uma dedução de ruído de 3 a 5 decibéis. Então, se você for instalar, por exemplo, um isolamento térmico de 2 polegadas, você pode chegar aqui na cota no valor mínimo de 6 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6, e reduzir em relação ao memorial de cálculo resultante. Então, o que isso convém, né? O que isso te caminha a fazer? Se o cliente nos informa que vai ter isolamento térmico na tubulação, a gente pode considerar um nível de ruído de 88, por exemplo, e não precisaria caminhar para colocar internos anti-ruído na válvula, ou colocar uma válvula um pouco mais especial, customizada, que às vezes você vai ter que fazer uma importação, consegue utilizar uma válvula de estoque, não onerando muito o processo e também deixando mais rápido todo o processo. Ali é preto. Vou tirar essa parte, mas beleza. Então, quanto ΔP? É um tema que a gente sempre fala quando se correlaciona a válvula de controle, mas sempre tem uma frase que nós usamos no nosso dia a dia. Então, quanto menor ΔP, maior CV. O que essa frase remete? Quanto menor ΔP, menos interferência a válvula vai ter que ter no processo. Então, mais aberta ela vai ter que ficar, então o CV calculado vai ser maior. Então, muitas vezes nós nos deparamos com a folha de dados, com essa informação. Nota 1, por exemplo, né? Vai ter a notinha lá embaixo, utilizar o menor ΔP possível, ou a informação de 0.005 bar. Esse tipo de informação pode nos conduzir a especificar uma válvula diferente, né? Então, se a gente for analisar uma válvula tipo globo aqui, né? Então, vamos imaginar que ela está fazendo um fluxo aqui dentro, da direita para a esquerda. Então, ela vem para a parte superior, vai fazer vai passar por toda a voluta externa e vai entrar nas 4 janelas que ela tem do obturador, da gaiola.
e vai estar o obturador aqui restringindo a abertura dessa válvula. Então, só de geometria e de cavidades que eu tenho aqui, eu vou ter um ΔP significativo, só pela geometria dela. Tá? Então, muitas vezes o cliente nos especifica 4 polegadas, ele quer um ΔP tão baixo numa válvula, e o que a gente vai ter que pensar? Se ele está pensando no ΔP tão baixo, ou a válvula ali não está tendo muita efetividade, né? Porque a ideia de uma válvula de controle é gerar, muitas vezes, né, a resistência no processo, ou interferência, né, para que ela controle. Ou, né, se a gente for comparar esse tipo de interno, para esse tipo de interno, uma válvula esfera, por exemplo. Então, se você olhar ela lateralmente, ela tem quase que um pedaço de tubulação, mas se você olhar ela de maneira frente, ela quase que não tem interferência nenhuma. Então, se você está conduzindo com o JP tão baixo, né, e às vezes você coloca uma válvula com diâmetro relativamente menor em relação à tubulação, a gente pode pensar em algo, uma válvula que vai dar menor ΔP em relação a uma outra construção de válvula. Tá? Tá? Então, essa informação. Agora eu vou passar a palavra para o Davi Moretti, que ele vai continuar a apresentação. Boa noite a todos. Outro ponto que nós percebemos que as folhas de dados não mencionam é a viscosidade. Pelo menos bastante folhas de dados que nós recebemos aqui não tem o dado da viscosidade. E a viscosidade ela é importante para que o software de dimensionamento consiga determinar qual tipo do comportamento do fluido dentro da tubulação, se ele vai ser laminar ou turbulento. E cada um dos dois tem suas próprias fórmulas e cada um vai resultar em uma válvula diferente, né? Pode passar. O outro dado é o fluido contaminado. Usualmente, nós recebemos aqui também, por exemplo, a especificação mencionando fluido água, mas não menciona o que contém nessa água. Se tem alguma areia, algum sólido em suspensão, qual que é o tamanho desse sólido. Porque isso é muito importante para determinar se vai ser possível utilizar internos anticavitantes, se vai ter algum limite de velocidade, se vai ser possível, qual tipo de válvula que vamos aplicar, se vai precisar de um revestimento mais endurecido. Também concentração de ácidos, se a concentração do ácido vai ter uma variabilidade muito grande durante a campanha da planta, se a planta estiver desbalanceada e a concentração do ácido cair, pode ocorrer ataque químico no corpo da válvula, fazendo vazar fluido pela válvula. A classe de vazamento, um tempo atrás, antes para válvulas de controle, era muito comum utilizar classe 4. Praticamente a grande maioria das válvulas pediam classe 4. Nos últimos anos, percebemos aqui que houve um aumento da necessidade de vedação das válvulas. Já é bastante comum pedir válvulas de controle com classe 5 ou até mesmo 6. E nem sempre a válvula de controle precisa ter esse grau de vedação, né? De controle, se você quer ter uma vedação na sua linha, você tem que ter umas válvulas on-off acompanhando a válvula de controle, né? E também outro ponto é que a classe de vedação não ser realmente a real necessidade da aplicação. Por exemplo, é muito comum também pedir classe 6, mas o cliente queria que a válvula fosse estanque, com 0 vazamento. A classe 6 ela permite um pequeno vazamento, e se for para atender a estanqueidade, tem que ser outras normas para realizar o testes, outros materiais, outro tipo de válvula. Também
com relação à classe de vazamento, se tem alguma aplicação específica durante a aplicação da válvula, como, por exemplo, um contrafluxo ou um baixo ΔP por alguns momentos, e nesses momentos de baixo ΔP, a válvula precisa apresentar uma boa vedação, então é importante realmente reforçar isso na folha de dados, para que consigamos atender a necessidade. A densidade, junto com a viscosidade, ela é muito importante para determinar o comportamento do fluido, né? A velocidade também interfere nisso, mas como a densidade, ela, principalmente para as vazões mássicas, que nem toneladas por hora, ela vai influenciar no volume que vai passar pela válvula, né? Que acho que todo mundo na faculdade o professor perguntou, o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo, né? Os dois pesam a mesma coisa, só que o volume do algodão é muito maior, então ele vai demandar uma válvula com maior capacidade, enquanto que o chumbo vai uma válvula reduzida, mas devido à densidade ele vai precisar de uma válvula com materiais especiais que suportem a aplicação. E outro ponto também é a limitação de espaço. Como exemplo, em skids ou plataformas, não tem muito espaço para você estender a tubulação. Tem instrumentos, medidores, um próximo do outro. E com isso, não é possível fazer redução da válvula de controle. A tubulação de 4, você tem que manter a válvula de 4 polegadas lá. Ter esse tipo de informação é importante para que já saia definido, já saia especificada a válvula correta e não chegue lá na hora de montar o skid e não encaixa, né? Placas de restrições também. Verde? Guitarra verde? Então, o que também, às vezes, o que a gente trouxe também aqui para tentar ajudar, né, vocês clientes, é o que? Às vezes a gente vai colocar uma oferta no mercado, né, e manda para 3, 4 fabricantes de válvula. Então a gente especificou, por exemplo, a tubulação de 4 polegadas e a válvula, você determinou a válvula Globo de 3 polegadas. Então, caso vocês queiram, né, se vocês quiserem colocar o celular na tela, e fazer o download do nosso programa de cálculo, é o Annual Proof. Ele está dentro do nosso site da NENES. Ele pode ser feito o download dele de maneira gratuita, então pode ser ele é bem intuitivo de ser utilizado e pode ser algo para você fazer uma conferência, por exemplo, de um CV requerido ou de que diâmetro de válvula você está pensando em colocar, se você está pensando de maneira adequada ou não. Ou até mesmo se uma válvula, qual velocidade vai ser resultante para aquele diâmetro de válvula em relação à tubulação. Então, fica aí a nossa sugestão, caso queira utilizá-lo, né, para fazer alguns estudos. E nos colocamos também à disposição para tiver alguma dúvida ou precisar de algum treinamento, a gente pode ajudar também para fazer o dimensionamento por ele, para vocês terem alguma certeza a mais das suas válvulas de linha. E é isso. Então, agradeço. Eu, Davi, né, em nome da NENES, agradecemos. A gente deixa aqui o nosso contato. Uma pessoa que o nosso vendedor externo na região, é o Cassiano Raggio. Ele está presente com a gente, mas ele está bem enfermo, então ele não conseguiu participar efetivamente. E tem também o Ever Lucas, que é nosso representante, que também está junto com a gente aqui, que nos ajudou nessa oportunidade de apresentar para todo mundo a nossa apresentação hoje. Então, obrigado. Luciano, você está tendo acesso aí ao chat, né? Sim. Enquanto o Davi faz a introdução que ele não conseguiu aí no início, rapidinho,
Aí você poderia dar uma olhada no chat, aí você voltaria depois, viu, Davi? Só para responder as perguntas. Você quer que eu vá lendo as perguntas? Ok. Seria talvez interessante, Alex, a gente ler essas perguntas ao final das apresentações, e aí cada fabricante pode responder o que ele achar mais confortável. Enfim, podemos fazer assim, né? Então, deixa para a pergunta no final apenas, né? Isso. Então, pronto. Estou apresentando aqui, Davi, a sua tela. Ok. Pronto, pode começar, Davi. Ok. Ela precisa ser colocada no modo apresentação, não? Ou já está? Aqui, para mim, já está. Mas ela não foi. Ok. Eu vou começar, então. Agora, Alex, você vai fazer um favor. Você vai passar as telas para mim. Pode ser assim? Pode ser. Você só começa aí que eu estou te ouvindo. Pode falar. Tudo bem. Bem, pessoal, eu agradeço a Luciano e a Davi Neres pela essa primeira apresentação. Peço desculpas pela confusão que deu aí a colocação da minha apresentação na tela. E eu vou fazer essa breve apresentação e depois eu vou passar o... Tem alguém aí Atenção, tem alguém com o microfone aberto. David, depois eu vou passar... Gilmar, pede para ela um minutinho, David. Oi. Pede para a Gilmara desligar o microfone dela, fazendo favor. Valeu. Depois eu vou passar a palavra para o Rodrigo e, em seguida, para o Renato, ok? Então, vamos lá. Durante a nossa primeira reunião de coordenação da diretoria da ISA Seção Bahia, então, ficamos de planejar os eventos desse ano, e eu sugeri, então, que o primeiro evento fosse sobre válvulas de controle, é claro. Tá certo? Por que válvulas de controle? Porque as válvulas de controle são um elemento essencial do controle de processo. Tá? Ele é o único instrumento de campo que manipula diretamente o processo. E também é um instrumento que tem que ser, ao mesmo tempo, robusto e preciso. E, então, eu sugeri que, como tema, que a gente convidasse os fabricantes para falar sobre os principais erros cometidos na especificação. A especificação é o primeiro documento que se gera diretamente relacionado com a válvula de controle. Tá certo? Então, durante o tempo que eu trabalhei como engenheiro de aplicação, eu recebi muitas folhas de dados contendo falhas e que dava muito trabalho, tá certo? Então, eu me lembrei de sugerir esse tema aqui para esse encontro, os principais erros cometidos na especificação da válvula de controle. Muito bem. Próximo, Alex. Enfim, alguns motivos que justificam esse encontro. Primeiro, válvula de controle é um instrumento de campo mais complexo em termos de especificação. Só a folha de dados da ISA, que é a folha mais conhecida, o padrão ISA, tem 86 linhas para serem preenchidas. Muitas dessas linhas têm mais de uma opção. Tá certo? A folha de dados da IEC, que é uma folha mais moderna, tem 112 linhas. Então, dá para ter uma ideia da complexidade da especificação desse equipamento. Outro problema relacionado com a especificação da válvula de controle é que a equipe de automação é a equipe responsável pelo preenchimento, pela elaboração, pela emissão dessa folha de dados. Então, mas muitas informações que vão constar na folha de dados são fornecidas por outras equipes. Por exemplo,
o tipo de fluido, a vazão, pressão de entrada e pressão de saída, temperatura, para os diversos regimes operacionais, são fornecidas pela equipe de processo básico. A classe de pressão, o tipo de conexão do corpo, o diâmetro da linha, o schedule da linha, são informações passadas pela equipe de tubulação. Quando a gente está lidando com fluido tóxico, por exemplo, a equipe lá de, sei lá, SMS, meio ambiente, tem que informar o vazamento máximo permitido para que a gente possa fazer a especificação do tipo correto de engachetamento. Então, nós ficamos dependendo de terceiros para completar a folha de dados, tá certo? Bom, outro assunto é que a válvula de controle, se você tirar o posicionador, ele é um equipamento 100% mecânico, tá certo? Então, é necessário que o profissional da área de automação tome conhecimento de algumas informações básicas, tá certo? E também tem que conhecer controle de processo, o processo, mecânica dos fluidos, que está associado à cavitação, excesso de ruído, vaporização, e aí podia corrosão de materiais, erosão de materiais. Tudo isso faz parte do conhecimento que nós temos que ter para completar a folha de dados. Próximo, Alex. Outras informações também que contribuem para que a gente faça um trabalho correto no preenchimento da folha de dados. Conhecimento de normas. Esse é um dos itens que eu encontro maior dificuldade, é o conhecimento, o uso de normas, adequado de normas para o preenchimento das folhas de dados. Por exemplo, norma sobre cálculo de ruído é uma norma mandatória para os fabricantes, porque lá dentro eles vão encontrar as equações que eles vão usar para fazer o cálculo do ruído gerado pela válvula de controle nos diversos regimes operacionais que a equipe de processo forneceu. Mas para o usuário também tem que conhecer essa norma, porque tem que saber qual é a incerteza do cálculo de ruído. Tá certo? Normas sobre teste de emissões fugitivas. Quando você está lidando com fluido tóxico e que pode gerar emissões fugitivas, você tem que saber qual é a norma que você vai ter que exigir do fabricante para ele fazer a comprovação de que a válvula foi testada. Ô, David, eu acho que seu áudio caiu. Sua rede, sua conexão deve ter caído. Para mim também está mudo aqui, eu estou ouvindo, tá mudo. Vou dar uma ligadinha para ele. A conexão dele deve ter caído. Davi caiu. Niloberto, tá na escuta aí, Niloberto? Jerônimo. Continua aí, vai passando, depois já chama o Rodrigo assim que terminar. O pessoal vai lendo aí e a gente chama o Rodrigo, tá? Como o Davi estava dizendo aí, por que ocorrem erros na elaboração das folhas de dados? Vocês já leram aí, ele estava na parte das normas, desconhecimento de normas. Falha na identificação da aplicação, ausência de treinamento, que é o que a gente tem feito muito na ISA, inclusive temos um treinamento nos próximos meses aí para quem quiser fazer.
curso sobre especificação de dimensionamento de válvula de controle, no dia 18 a 28 de abril de 2022, que é o Davi mesmo que vai dar esse treinamento. Então, esses eventos que a gente está fazendo hoje aqui com a Nelis, Emerson e Samson, nos ajuda aí a entender como funciona uma válvula de controle e ajuda os profissionais a chegar no mercado de trabalho com mais conhecimento, com essas informações que a Nelis e a Emerson e a Samson estão passando para a gente hoje aqui. Tem outras sessões que também fazem treinamento, inclusive o Davi ele faz treinamento na sessão São Paulo, além da sessão Bahia. Se vocês quiserem conhecer, quiserem participar também, ele faz treinamento em outras regiões do Brasil. E outras pessoas também fazem treinamento em outras sessões. Aí agora, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Rodrigo Souza e depois o Renato da Emerson continua. O Davi vai voltar e vai intermediar aí a passagem de bastão. Pode começar, viu, mestre Rodrigo Souza? Pode compartilhar sua tela. Está ouvindo, Rodrigo? O Jerônimo, você está ouvindo? O Rodrigo? Não, não estou ouvindo o Davi aqui agora. Vê se o pessoal da Emerson poderia entrar no lugar do Rodrigo. O Renato, você está ouvindo a gente? Renato da Emerson Fisher. Oi, boa noite. Estou sim. Tudo bem? Renato, tem algum problema se você adiantar aí primeiro? Não, de forma alguma, eu posso entrar aqui. Deixa eu só ver aqui se o Rodrigo já entrou novamente, para ver se, antes de mais nada. Rodrigo, você está ouvindo a gente? Rodrigo da Samson? Oi, Alex, Davi. Positivo. Ah, voltou novamente. Então, eu peço desculpa. Aí o Rodrigo tinha caído e agradeço a disponibilidade do Renato aí. Rodrigo, o Davi vai assumir novamente aí. Eu já tinha terminado os seus slides, viu, Davi? Ok, então. Aí você agora pode apresentar o Rodrigo e ele começa aí. Ô, David, o rapaz ficou craque aí, já tomou seu lugar, viu? Toma cuidado. Tudo bem. Manda ver. Rodrigo, então, apresentando o Rodrigo Souza trabalha na Samson, né? Trabalhou em várias áreas da Samson. Atualmente, Rodrigo é o gerente regional aqui para o Nordeste e temos o prazer de receber o Rodrigo e, então, passamos a palavra para ele, sem demora. Obrigado, Davi. Boa noite a todos, né? É um prazer sempre estar junto aí com a Isa, né? E conte com a Samson e comigo aí para sempre que precisar de uma apresentação e participar dos eventos. Só para confirmar, dá um sinal aí se ouvem bem, se está vendo a tela aí. Rodrigo, estamos sem sua tela, estamos sem você na linha. Já me liberaram aqui. Falta a tela, Rodrigo. Falta a tela, né? Peraí aqui. Ok. Beleza, Rodrigo. Tá tranquilo agora. Só precisa fazer o modo apresentação. E agora? Tá ok? Só falta o modo apresentação. Já cliquei aqui. Deve tá indo devagarzinho. Vamos em frente. Já apareceu o modo apresentação? Sim. Mas o modo apresentação ainda não. Se você, na hora que você for compartilhar a tela, aconteceu comigo também. Você pode descompartilhar, já coloca em modo apresentação, você compartilha e já clica no modo apresentação que vai direto. Perfeito. Vamos lá. Eu já coloco em modo apresentação. Apresentação.
E agora? Não está em apresentação. Se quiser, você pode continuar assim mesmo. Rodrigo, vamos em frente assim mesmo. Ok, então. Aqui para mim está apresentando, até desconectei a outra tela, né? Mas vamos tentar fazer assim mesmo. Só antes de começar, restando como é de praxe, né? Falar um pouco da Samsung, né? A Samsung é uma empresa de origem alemã, né? E mais de 100 anos aí de fundação. Estamos em diversos países, né? Mais de 4 colaboradores. E aqui no Brasil, né, nós possuímos 2 unidades, uma em Cotia, né, e outra em Salvador, né, que é a qual eu fico, né, e para atender todo o Norte e Nordeste, né, e algumas outras regiões também. Hoje a Samsung, né, ela tá bem enraizada, não só na parte de equipamentos, né, de válvulas de controle, que a gente chama na nossa definição de estratégia, que é o quadrante 1, né? A gente diz que são os nossos produtos inteligentes, né? São as válvulas, os posicionadores, todos os dispositivos, né? O nosso quadrante 2, na nossa estratégia, são as soluções especiais, que seriam alguns de superaquecedores de vapor, skids de... Dá licença um pouquinho, Rodrigo, os slides não estão avançando, viu? Você está ainda no primeiro slide. Tem algum travamento aqui que... Deixa eu ver aqui. Agora a gente viu o seu mouse aí. Talvez se você tirar e colocar em modo apresentação, deve... A gente está vendo o seu mouse, então está diferente mouse, do que né? estava... E agora? Tá vendo o mouse ainda? Está em modo apresentação? Ainda não está no modo apresentação, não, mas tenta mudar o slide aí para ver. Clica sobre cada slide, Rodrigo, fica melhor, vai apresentando dessa forma mesmo. Você pode deixar... Trocou o slide? Você não trocou, não. Você tem que tirar do modo apresentação. Agora que mudou. Opa, agora a gente está vendo você mexer. Apresenta dessa forma, assim. Eu vou tentar aqui maximizar para... Mas está dando para ler. Está dando para ver, né? Pronto, ok. Então. Eu estava no segundo quadrante aí. Pronto. Eu parei aqui no segundo quadrante, né? Que são as soluções especiais, né? Skids de redução de vapor, alguns skids para gás, etc. Tudo que engloba não só a especificação de uma válvula em si, que engloba toda a engenharia por trás mais especializada, está dentro desse quadrante 2, que são os sistemas modulares, né? As soluções modulares. O nosso quadrante 3 é basicamente a parte de serviço, diagnósticos de campos, contratos de manutenção e peças sobressalentes associadas a serviços, né? E o quadrante 4, né, que é algo bem integrado à indústria 4.0, né, são as soluções cognitivas, que seria o SunGuard, que anteriormente a gente já fez algumas apresentações até para a ISA, que são aquelas prevenções de falha, a parte são Valve Manager, que são fazer diagnósticos online de plantas, né, onde tenham posicionadores inteligentes da Samsung, só para deixar bem enraizado como é dividida a estratégia do nosso grupo, né? Para falar propriamente dito como é que se diz, das especificações da válvula, né, da válvula de controle, eu gosto bastante eu fui um pouco diferente, eu não vou falar só do que falta, né? Vou falar do que se precisa realmente, a depender do nível de válvula que você quer, do nível de criticidade que seja a aplicação, né? Então, tem um diagrama que a gente usa bastante aqui internamente, né?
que seria, né, que primeiramente a gente precisaria dos dados de processo, os dados do fluido, coisa bem básica, né? Aí a gente especifica o CV, a questão do ruído, dimensiona atuadores, né? A gente vê a classe de vazamento que solicitada pelo cliente, posição de falha, ou seja, se precisa de certificados adicionais, sei lá, tem alguns projetos que é rastreabilidade do material, ou até o certificado dos próprios internos, apesar de ele não ser um vaso de pressão, tem projetos que solicita, qualidade de controle, mais lá na frente eu posso mostrar um pouquinho que aplicações especiais necessitam de uma qualidade de controle diferenciada, e claro, né, a experiência, não só a gente bota aqui experiência, mas não só do fabricante, né, experiência de quem também está comprando a válvula, do usuário, que essa troca de experiência do fabricante com o usuário faz com que a gente seja mais assertivo, né, na especificação da válvula. É uma pena não estar compartilhado, que daria para mostrar você exemplos reais de folha de dados, né? Claro, aqui eu tirei o nome de fabricantes, etc. Mas peguei um dado real, apaguei um monte de coisa, só para mostrar a vocês que, mesmo folhas de dados até bem detalhadas, vira e mexe falta alguma coisa, né? Normalmente aqui da esquerda é uma folha de dados bem típica da Petrobras, né? Que ela coloca 3 válvulas por folha, né? Aqui na área esquerda, eles vão solicitando, ou seja, vão identificando as características, né? Por exemplo, eu marquei aqui em azul um fator muito importante, que é a linha, outro, o diâmetro do corpo, ou conexão do processo, RF, tipo de flange ou classe de pressão, ou seja, todos os dados. Mas o que eu queria destacar nesse primeiro aqui é que, por incrível que pareça, né, eles esqueceram de colocar a alimentação mínima para especificar o atuador pneumático, né? Então, ou seja, um dado fundamental para a gente concluir a especificação da válvula, né? Porque às vezes tem muito fabricante que tem limitação de alimentação, alguns são 4,5 kg, outros são 4, outros já vi outros que são 3, 2,5, já vi casos com 2,5, apesar de ser uma pressão de alimentação bem baixa, mas tem casos aqui no polo petroquímico que já me solicitaram 2,5, você fica sempre tendo que trabalhar com atuadores maiores e tal. Esse segundo caso, por incrível que pareça, é uma folha até ISA, né? Que a Samsung costuma trabalhar bastante com esse tipo de folha de dados, né? É uma folha de dados que o nosso software já gera automaticamente, é um padrão nosso. Por incrível que pareça, o colega, às vezes, até por uma certa pressa, ou às vezes são tantas válvulas, e esqueceu de colocar a classe de vazamento requerida. Então, só para mostrar dados reais. Então, assim, se você me perguntar, Rodrigo, o que é que mais falta nas folhas de dados? Eu diria para vocês assim, a válvula é tão complexa, como relatou o Davi anteriormente, que vira e mexe a gente vê falta de diversos dados, desde o mais básico até os dados mais complexos, quando se trata de uma válvula de grande polegada, que normalmente envolve grande valor envolvido, ou uma válvula de uma aplicação especial, sei lá, criogênica. Às vezes esquece dados extremamente importantes para que a gente se especifique a válvula mais adequada e que a gente não especifique muita coisa a mais ou dado a menos, né? Então, essa folha de dados, assim, qualquer uma das duas, são folhas de dados bem completas, né? Claro, sem esquecer das notas, que é bem importante, mas eu vou mostrar mais para a gente, falar um pouco dos dados mínimos necessários, né? Para apresentar aqui os dados mínimos, né? Que praticamente todo mundo sabe quais são esses dados mínimos, só para a gente exercer alguns comentários sobre ele, né? Sobre eles. Então, no caso, né? Como está muito pequeno, não vai dar para mostrar tão bem para vocês, mas aqui eu tirei basicamente do nosso software de dimensionamento, né? A gente printou a tela. Então, assim, um dos dados principais seria o diâmetro da tubulação, né? Ou seja, o diâmetro da tubulação, o material da tubulação, ou seja, que é interessante para a gente escolher o material da válvula, a classe de pressão da tubulação e a conexão da tubulação. Ou seja, tudo isso é necessário para que a gente tenha esse conjunto aqui montadinho, como vocês conseguem visualizar na imagem, né? Ou seja, nada demais, mas muitas vezes esquecido, né? Outro dado importante, né, claro, mais básico ainda, gente, são os dados de processo, é a vazão, né?
a pressão de entrada, a pressão de saída e temperatura. Quando a gente fala da pressão, muitas vezes eu noto que o pessoal só diz pressão de trabalho, ou seja, ele quer uma válvula de controle modular, mas só informa a pressão de trabalho. Então, a gente sempre tem que ficar ligando para o cliente e perguntando o que é que vem depois da válvula? Você tem algum tipo de vaso? Qual a pressão desse vaso? O que é que vem? O trocador de calor? Sempre a gente tenta interrogar e, às vezes, a gente parece até ser um pouco chato. Mas, na verdade, o que a gente quer é especificar a válvula mais adequada. Não que uma válvula fique superdimensionada ou subdimensionada. E, claro, a temperatura. Nem sempre acontece, mas é sempre importante a gente ter os 3 casos, 3 condições mínimas, né? Condição de vazão máxima, mínima e normal, né? E nem sempre essas condições são fornecidas, muitas vezes só uma condição. Então, assim, eu acho que interessante seria, no mínimo, do mínimo, ter pelo menos 2 condições, né? Para que a gente tente, pelo menos, checar os extremos, onde está o ponto de operação da válvula. Isso seria bem interessante também. Para não deixar tão repetitivo, né? Como os colegas também comentaram muito anteriormente, os dados do fluido é um dado interessante, principalmente para líquidos, né? Para líquidos, ele é muito importante quando a gente fala, principalmente, além da densidade, né? Que é importante praticamente quando a gente trabalha com fluidos, né? A pressão crítica, no caso de líquidos, a viscosidade é extremamente importante. Eu até grifei em amarelo por causa da viscosidade, ela muda bastante o tipo de escoamento que está, se vai ter mais cisalhamento na parede, o produto pode ficar impregnado, etc. Então, a viscosidade é muito importante para a gente especificar pode mudar até o tipo de válvula, né? Então, muitas vezes o cliente pede uma válvula Globo e com a troca de ideias com o cliente, a gente, devido à alta viscosidade, já trocou para uma válvula de movimento rotativo, uma válvula obturador excêntrico, né? Que ela não sai encostando muito na parede da válvula, tem menos pontos de agregar o produto. Então, a viscosidade é muito importante, principalmente fluidos desconhecidos, que são fluidos próprios da fábrica, né, que a gente está lidando. Ou seja, eu me recordo, tem um fluido chamado cimento numa determinada indústria química, que ele tem uma viscosidade muito alta. A gente tinha vários problemas de válvula Globo, a gente substituiu essas válvulas por válvulas obturador excêntrico e tem tido uma vida muito interessante. Como também relatado anteriormente, a pressão de vapor é muito importante para a determinação de fenômenos físicos que acontecem dentro da válvula, né? Então, eu vou tentar maximizar aqui, mas nada mais é se a gente tem uma pressão de vapor, uma pressão de saída da válvula muito próxima à pressão de vapor e um ΔP um pouco alto, diria, sei lá, 4, 5 quilos, e essa pressão de saída está muito próxima à pressão de vapor, nós vamos ter basicamente a cavitação, né? Claro, nem sempre a cavitação em si vai ser extremamente danosa, né? Ou seja, inicialmente ela só traz um ruído. Então, a depender do nível da cavitação, a gente tem que fazer aquele tratamento para que a gente consiga reduzir essa pressão, ou seja, a gente chegue no nosso P2 em diversos estágios, né? Como comumente você vê aqui na imagem, a gente tem um interno muito estágio, né? Uma coisa também, ou seja, a gente colocou uma coisa, a foto representa um muito estágio, 5 estágios, é muito extremo, né? Ou seja, só aplicações especiais, né? E normalmente ΔPs acima de 120, 130 bar. Mas só para dar a ideia que você tem que dar essa queda de pressão em diferentes estágios, né? Outro fenômeno que ocorre também é quando a nossa pressão de saída está abaixo da pressão de vapor. Então, ela ocorre o flash, né? Diferentemente da cavitação, né, que forma as bolhas, elas implodem, o flash nada mais é que uma fração do líquido vai virar vapor. E isso gera o quê? Isso gera uma velocidade alta na válvula e imagine, um pouco de vapor com líquido vai arrastando, então tende a meio que polir todo o material que esse fluido em alta velocidade entra em contato, né? Então, a gente tenta utilizar, que a gente chama aqui o plug perfurado, né?
que nada mais é, ele quebra a pressão em menores partículas, para que depois que ela saia da válvula, ela tenha espaço. Então, flash é sempre interessante ter espaço para que ele se expanda e a velocidade tende a se equilibrar, não ficar tão alta, né? Então, esses dois fenômenos acontecem bastante na parte de líquidos, né? Um dado interessante também, que é bem comum, principalmente em refinarias, você tem hidrocarbonetos líquidos que têm muito sólidos de suspensão, né? Então, assim, as gaiolas anticavitantes não funcionariam tão bem, porque ela tende a impregnar o fluido, né? Então, a gente teria também que usar esse tipo de multistágios mais robusto, né? Como se fosse vários plugs mesmo. Já no caso dos gases, né? Como ele é compressível, a gente já tem que usar outros dados do fluido, né? Que seria a densidade, ou peso molecular, né? O coeficiente isentrópico, fator de compressibilidade e viscosidade. Então, como o gás é compressível, esses fatores, o coeficiente isentrópico e o fator de compressibilidade, é muito importante, porque basicamente o que é que ele, fazendo uma analogia aqui, eles medem basicamente o quanto esse gás vai se expandir. Então, quanto mais tem expansão, agitação das moléculas, eles tendem a ter mais velocidade. Então, esses fatores são muito importantes para se determinar a questão de ruído, velocidade, vibração. E isso acontece muito, principalmente em gás natural, que varia muito esses coeficientes. Então, às vezes, é passado para a gente esse coeficiente de forma errada, né? Porque tem muita coisa empírica envolvida. E muitas vezes a válvula, eu comprei uma válvula e o ruído está muito alto. Mas, na verdade, é que, às vezes, ele foi passado esse dado erroneamente, ou, às vezes, ele se baseia nesses fatores do ar. Então, é bem interessante também esses fatores, principalmente em gases complexos, que não é o gás comum, nitrogênio, oxigênio, que todos os dados deles são praticamente conhecidos, né? Os gases inertes. Outra situação importante, né, que a gente acha mínimo para especificar a válvula, como eu até comentei na folha de dados que mostrei inicialmente, são a pressão de Chutoff, ou seja, em que condição de pressão máxima você quer que aquele atuador feche ou abra. Então, é muito, muito importante esse dado para que a gente especifique o correto atuador, né? Ou seja, aqui é a aba do nosso programa, onde a gente coloca a pressão de Chutoff. Então, como na folha de dados anterior ficou faltando a alimentação mínima, a gente tem que colocar essa alimentação mínima para especificar tanto o atuador rotativo quanto o atuador linear também. Outro ponto importante também seria a posição de falha. Então, esses dados básicos que seriam dados meio que de ar comprimido, os dados físicos, são básicos, né? Esses dados da tubulação são básicos para que a gente especifique minimamente a válvula, né? Então, assim, posterior a isso, né, tem alguns outros dados bastante interessantes também, que são os dados dos acessórios que precisa para a válvula, né? Então, por exemplo, claro, a maioria das válvulas de controle modular sempre vai ser exigida a questão do posicionador, mas que especificação vai ter esse posicionador? Precisa de comunicação, ele precisa de classificação de área, então, muito importante. Às vezes é uma válvula bem crítica, então o cara quer que, além do posicionador, tenha uma chave de fim de curso. Então, toda essa questão é muito importante na hora de se fazer SFD, ou colocar como notas e etc. Existem também alguns dados complementares, né, que sempre que a gente pega alguma válvula um pouco mais crítica, que dá uma velocidade alta, ou seja, um produto um pouco desconhecido, é importante saber. Por exemplo, a questão do sólido de suspensão. Então, o sólido de suspensão, ele faz com que a gente, muito rapidamente, saia de uma válvula globo, gaiola, tenha que colocar uma globo sede simples, sem gaiola, porque para que, se tiver sólidos, não entupa a gaiola. Ou, às vezes, se for muito sólido, que seja danoso a válvula, a gente já tem que partir para uma válvula rotativa, obturador excêntrico, esfera segmentada, etc. Ou a mesma coisa com fluido viscoso, né? Outro dado importante, que às vezes se omite muito, né? A gente pega bastante válvulas, às vezes, principalmente válvulas, as PCVs da vida, né? Que tem que reduzir a pressão e tal.
muito rapidamente, tem que agir rapidamente, é o tempo de abertura da válvula, né? Ou seja, válvulas de anti-surge também, que é uma aplicação especial, já tem que ter velocidade e controle. Então, essa questão do tempo de abertura e fechamento é muito importante, que a gente vai optar por ter mais vazão dentro do posicionador, ou seja, usar um modelo de posicionador com maior vazão interna. E se não for suficiente, usar os boosters, o kick exhaust, fazer toda essa composição, né? Outro dado interessante são válvulas mais complexas, algumas de partida de bomba, etc. São essa condição de partida de planta. No caso da imagem, eu vou maximizar aqui, né? A gente é uma válvula borboleta triexcêntrica, que aqui não dá para ter a dimensão, mas é um diâmetro bem grande. Ela tem uma partida de uma bomba de alta vazão, né? Porém, nessa partida, ela precisa ter uma eficiência de controle a pequenas aberturas. Então, é instalado essas placas meio que para reduzir ruído ou delta P. Então, a gente instala essa válvula para que ela ganhe eficiência na partida dessa bomba. Então, é outro ponto muito importante de dados complementares, né, que seria necessário, principalmente quando a gente está tratando de válvulas críticas, né? Aí também é interessante a gente conhecer um pouco da aplicação, o fabricante escrever na folha de dados numa nota, etc. Então, aqui eu citei 3 aplicações, que é bem corriqueira em algumas plantas, né? Ou seja, a planta de PSA, muito comum em refinarias, né? Ou seja, essa planta precisa que as válvulas tenham alta ciclagem, não tenha tanta esterese, não tenha tanto atrito entre o eixo e tal. Então, ela tem um design bem diferente, não tem tanto aperto nas gachetas, tem que ter uma robustez de haste diferenciada. Então, é uma aplicação interessante. Se a pessoa é bom falar que essa válvula é para aplicação em PSA. Outra aplicação que eu tinha comentado um pouco anteriormente é uma válvula de anti-surge, né? Vou tentar maximizar aqui para vocês terem ideia. Isso é uma válvula real, conhecida por nós, né? Um conjunto de 2 válvulas. Ela tem todo um sistema, apesar do posicionador ter uma alta vazão, ela tem todo um sistema de hookup, né? E para que ela encontre um equilíbrio entre velocidade e precisão, né? E muitas vezes esse tipo de válvula, cada cliente tem requerimentos de testes de aceitação que tem que fazer antes da válvula ser entregue, né? É bem interessante. Outro ponto importante são as válvulas criogênicas, né? Que também existem testes específicos criogênicos, né? Ou seja, ela tem que fazer o teste de estanqueidade em condições reais mesmo, de baixa temperatura. Então, assim, a nossa fábrica é certificada para fazer esse tipo de teste, né? E tem um know-how bastante grande, tanto em aplicações convencionais, tanto em cold box, né, em caixa frias, em toda essa parte de gases industriais, ou metano a baixa a temperaturas criogênicas também. E, claro, tudo isso, né, nada mais é para a gente conseguir chegar à válvula adequada, né? Para que a gente consiga elaborar o cálculo, deixar ela dentro da faixa de controle. Aqui um exemplo de um cálculo de uma válvula chutado mesmo aqui, só para vocês terem ideia. Exemplo, ruído dentro do padrão, a parte do percentual de abertura, que é uma válvula obturador excêntrico, né? Para que a gente especifique e gere toda a documentação e forneça a válvula mais adequada possível, né? Para ter a maior vida útil aí para que a planta opere aí dentro da sua eficiência, a malha opere na sua eficiência adequada. Ok? E precisar de qualquer coisa aí, sempre estou à disposição, né? Claro, tanto a Sanso aqui de Salvador, né, com meus colegas principalmente aqui, e meus colegas também da nossa unidade lá em Cotia, São Paulo, né? Então, sempre que precisar, tiver dúvida, a gente pode ministrar um treinamento ou fazer algumas simulações, claro, em condições reais aí de processo. Desculpa aí não ter conseguido deixar a apresentação grande, né? Seja na forma mais adequada, mas estou à disposição para quaisquer dúvidas. E obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela excelente apresentação.
Como informamos anteriormente, as perguntas devem ser feitas pelo chat e no final das 3 apresentações nós vamos abrir uma sessão de perguntas e respostas e vamos ler algumas dessas perguntas que estão sendo feitas. Existem diversas. Então, vamos imediatamente passar para a última apresentação, que será feita por Renato Defeu, que é engenheiro de aplicação da Emerson Fisher. Conheci Renato há muitos anos, trabalhando também como engenheiro de apresentação do representante da Emerson em Minas Gerais, a Controval. Renato é engenheiro químico, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Como eu falei, Renato é engenheiro de aplicação, trabalha atualmente na Emerson Fisher, atendendo aí aos clientes em todo o Brasil. Renato, a palavra está com você. Tudo bem, Davi, muito obrigado pela apresentação aí, pela sua apresentação também, meus parabéns. Estão vendo a minha tela? Está tudo certinho aí? Como é que está? Tudo certo. Ok. Bom, agradeço o convite da Isa, na Bahia, o Marcos Costa, que me colocou em contato com vocês, né, para a gente fazer essa apresentação. O Marcos é o gerente regional da Emerson aí em Salvador, está presente aqui também na reunião. Mais tarde aí a gente compartilha os contatos, ok? Bom, eu preparei a nossa apresentação aqui, até iniciando, né, como todos os colegas aí apresentaram as empresas, apresentar um pouco da Emerson, também uma empresa centenária, né, atualmente aí com em torno de 83 mil funcionários, está há mais de 64 anos apresentando resultados positivos com dividendos crescentes para os acionistas dos Estados Unidos, tá? É uma empresa que tem capital aberto, com bolsas sendo negociadas na Bolsa de Nova York. Em 2020, em torno de 16 bilhões, quase 17 bilhões de dólares negociados de vendas globais, tá? E a Emerson, hoje, ela tem duas plataformas de negócio, tá? A Automation Solutions, que é a parte, né, que eu e Marcos estamos representando aqui. Também, dentre essas empresas, está a Ascoval, que é uma outra empresa do grupo que fica dentro dessa área de Automation Solutions, acredito que a maioria de vocês conheça pelo nome, mas é uma empresa do grupo Emerson. E a parte de comercial e residencial, que são equipamentos para refrigeração de grande porte e tudo mais, ok? Além de equipamentos até como ventiladores, de gestores de pia de cozinha e por aí vai, ou seja, uma empresa bem diversificada. E um pouco mais do detalhe, né, da Emerson no Brasil, estamos já há 45 anos trabalhando direto aqui no Brasil, então experiência em desenvolvimento de soluções. Temos uma planta de manufatura em Sorocaba, que é a Emerson Process, né, que é essa parte que eu e o Marcos estamos representando aqui, além da fábrica de Barueri, que é a fábrica da Ascoval. 5 escritórios de vendas regionais, ou seja, distribuídos praticamente pelo Brasil todo. A Emerson tem, se não os escritórios regionais, mas executivos espalhados, no caso aí do Nordeste, né? Temos um vendedor alocado em Recife, e o Marcos que é o Sidmar, tá? Desculpa, em Recife, e temos o Marcos e o Adriano Cruz localizados em Salvador, além de toda a equipe de suporte, né, da própria Emerson, o time próprio, né, localizado em Sorocaba, que suporta o time regional, tá? Então, temos essa fábrica, estou mostrando aqui, está localizada em Sorocaba, com capacidade para treinamento, serviço, prestação de serviços de partida de campo, né, técnicos de campo treinados e sempre atualizados para que todos os produtos sejam partidos, mantenidos e tudo mais, ok? Bom, falando um pouco, né, da parte que é o nosso assunto principal aqui hoje, então eu preparei a questão, né, de um pouco de indefinições técnicas que a gente vê em documentação que a gente recebe de clientes.
Então, vocês podem ver o exemplo que eu citei aqui, né, na parte superior da minha tela, onde em um texto curto, o cliente pede uma válvula de controle esfera segmentada, mas ela precisa ser borboleta e tipo globo. Ou seja, definições acontecem, né, e aí acaba dificultando a gente a apresentar uma proposta que seja adequada para o processo. Além disso, ele ainda fala aqui que a válvula é de controle, depois ele fala que é uma válvula on-off, mas pede a válvula com posicionador eletropneumático, ou seja, é uma indefinição sem fim, tá? Então, são coisas que a gente observa que acabam dificultando a gente a realizar uma análise mais crítica para poder apresentar uma proposta que vá adequar o processo, tá? Então, né, o que eu digo, são especificações incorretas, muitas vezes conflitantes dentro da própria folha de dados. A gente encontra informações que pede uma coisa em um ponto e em outro já pede uma informação diferente, como, por exemplo, né, o Rodrigo citou aí de atuadores. Em um local escreve que o atuador é retorno por mola e depois pede o atuador duplação, tipos de conexões diferentes, né? Pede a conexão flangeada em um ponto, conexão roscada em outra, ou então modelos incompatíveis, por exemplo, pede uma válvula globo wafer ou uma borboleta flangeada, que dependendo até possível, mas na maioria das vezes geralmente o fornecimento é de válvula borboleta wafer. Materiais incompatíveis com fluido, né? Ou, se não me engano, foi o Rodrigo também que citou, uma válvula para ácido, mas pede a válvula em ferro fundido, ou então informações que realmente faltam na folha de dados. Não vem essas informações para que a gente possa fazer uma análise mais adequada, certo? Questão de material, muitas vezes materiais que são padrão de tubulação, mas não são padrão para construção de válvula, como alguns tipos de aço que são forjados e não são fundidos, como geralmente, né, são os materiais para fornecimento de válvula. Então, utilizam aí, como o senhor Davi disse, né, normas que não são compatíveis com a especificação da válvula. Tá? Então, isso acaba gerando uma série de desvios que a gente precisa apontar muita coisa na nossa resposta, que pode levar a gente parecer chato, tá? Pô, mas a Emerson está cotando, o fornecedor está cotando aqui um produto e está listando um monte de informações que não que está desviando. Está desviando porque a folha de dados pede coisas que não são aplicáveis para aquele tipo de válvula ou para aquela aplicação. Então, a gente tem realmente esse tipo de dificuldade aí em observar, em poder analisar, em chegar a uma conclusão técnica do que realmente o cliente precisa. Outra coisa que acontece com certa frequência é uma padronização. Para esse processo, nós só vamos usar a válvula globo, por exemplo. E aí acontece de uma aplicação ou outra, seja por uma condição de dimensionamento, seja por uma questão do próprio fluido, né? Um fluido mais viscoso, a gente precisa usar uma válvula esfera segmentada, uma borboleta, diâmetros maiores, a globo acaba ficando um pouco inviável até da questão financeira, e aí, por uma padronização, a gente tem que, de novo, abrir um desvio técnico e justificar por que a gente está utilizando uma válvula esfera segmentada e não uma globo, como era o proposto para aquele projeto, tá? Questões de incompatibilidade também que eu cito, né? Um fluido abrasivo, mas pede uma globo que tenha mesmo um pouco de sólido, que às vezes é sabido que está na folha de dados escrito. Pede uma válvula classe 6, onde eu vou ter que usar uma sede em Teflon, e a abrasão do fluido, em pouco tempo, vai desgastar a válvula e não vai deixar que aquela válvula opere bem. Então, a gente, de novo, precisa justificar o porquê que não está cotando uma classe 6 e sim uma classe 4, que
aparentemente é uma classe inferior, vai deixar que a válvula vaze um pouco mais, mas visando a vida útil, né? Ou seja, eu vou colocar uma sede interfoam com fluido abrasivo, vai durar questões, dependendo da criticidade, horas no processo, enquanto uma válvula classe 4 vai durar por um período maior. Então, às vezes, uma campanha de produção e tudo mais. Então, são pontos que a gente observa aí, que a especificação não sai de uma maneira correta e leva a gente a ter que começar a justificar bastante as coisas. Tá? Outro ponto que eu saliento aqui é deixar para a responsabilidade do fabricante julgar a compatibilidade do material, por exemplo, do material do corpo da válvula. Tá? O material da tubulação é um parâmetro que serve como base, tá? Mas muitas vezes, pelo custo da tubulação, um fluido abrasivo, a tubulação é em material polimérico, tá? Vai usar aí algum material que seja compatível, que vai ter um custo mais barato, não vai ter, por exemplo, uma válvula, não vai ter uma tubulação, desculpa, em Astelói, uma tubulação em Monel. E aí deixa a cargo do fornecedor definir qual material vai ser utilizado. Tá? Então, essa é um critério que a Emerson utiliza de não garantir compatibilidade de fluido com o material da válvula. O que a Emerson garante é o seguinte, se eu especificar, se vier solicitado, por exemplo, uma válvula em Astelói C, ou em Monel, ou em um material especial, o material que eu vou fornecer é aquele que está especificado pela Emerson. Não quer dizer que aquele material seja compatível com o fluido. Vamos seguir o que o cliente pedir, ou seja, não é de responsabilidade, até porque da Emerson definir qual material da válvula vai ser utilizado, até porque quem conhece o fluido é o cliente. Já aconteceu, né, da gente especificar a válvula para tratamento de água, por exemplo, onde estava escrito floculante. Bom, se está pedindo uma válvula em aço inox para floculante, ok, sem problema, vamos fornecer a válvula em aço inox. Dias de operação, o cliente me liga, Renato, a válvula está vazando, a válvula, né, não conseguiu segurar e teve dano. Foi tudo bem, qual que é seu... Mas está escrito aqui que é floculante. Ah, mas floculante, você sabe o que é? Eu falei, não sei, eu sou fabricante de válvula, nós somos engenheiros de aplicação de válvula, eu não sou engenheiro da área de saneamento, da área de tratamento de água. Ah, tá, tudo bem. O que é o floculante? O floculante é sulfato ferroso. Você vai olhar, é altamente corrosivo. Direi para o cliente, olha, sinto muito, mas não estava especificado que precisaria, que o fluido era corrosivo nem nada. E, nesse caso, voltaram o áudio aí? Parece que eu tinha sido mutado aqui sem querer. Voltou. Então, no caso, seria recomendado uma válvula revestida ou algo do tipo, que foi a solução que a gente achou para esse caso. Então, assim, a responsabilidade, né, e indicar o que está sendo especificado para o corpo da válvula, né, a gente tem essa dificuldade em buscar em saber e indicar esse material por não ser uma responsabilidade nossa, né? Principalmente em alguns processos onde o fluido, às vezes, ou é um fluido patenteado, que não é uma composição química conhecida, né? Geralmente, quando a gente tenta analisar as FISP ou algum documento que traga informação do fluido, você vai encontrar muita informação, como cuidado que tem que ter caso o fluido chegue aos olhos ou seja inalado, mas não há muita indicação de com que material é compatível. Então, é uma informação que é essencial, que a gente precisa que venha do cliente. O cliente conhece do processo, já lida com aquele fluido, então a gente espera, né, que seja indicado e não uma responsabilidade, né, da parte do fabricante. Outra coisa que eu saliento aqui são a requisição de acessórios, né? Muitas vezes tem que fornecer solenoide, chave fim de curso e outros acessórios que só fala, eu preciso de uma solenoide, mas não traz se a solenoide até precisa de classificação de área
área explosiva, área classificada, seja lá o que for, a alimentação daquela solenoide é 24, 110, 220, qual tipo de alimentação? Eu preciso da solenoide. Geralmente, a gente especifica uma e o cliente quer outra. Tá? Então, tem algumas coisas que é bastante complexo da gente especificar sem ter as devidas informações. E acaba sendo, né, mesmo um acessório, uma coisa que não é tão importante quanto a válvula, altamente necessários para que a válvula funcione de uma maneira correta. Né? Se o processo pede uma solenoide para, em caso de bloqueio, por exemplo, trave a válvula na última posição, uma chave fim de curso que leve esse sinal para a sala de controle, para que a válvula, né, para que o painel tenha visibilidade se a válvula está totalmente aberta ou totalmente fechada, precisamos saber quais são as demandas daquele processo. Não simplesmente especificar lá, não, eu preciso de uma chave fim de curso X, sem muita informação. Ok? Então, são mais um ponto que eu saliento aqui. E também, né, o que os dois colegas falaram aí, com a questão de dado de processo, né, os dados ou são insuficientes, né, não sempre, tá? Geralmente, a maioria das vezes até os dados vêm com uma certa consistência, mas muitas vezes, e é o que a gente busca aqui, né, entrar nesse fórum de discussão, dados de processos insuficientes, incorretos, informações faltantes, como, por exemplo, né, já foi citado, os dados físico-químicos dos fluidos, principalmente os fluidos específicos. Preciso de saber a viscosidade da água, não preciso saber a pressão de vapor da água para uma determinada temperatura. Isso está tabelado em qualquer livro aí de termodinâmica, qualquer livro de fenômenos dos fluidos que pegar, vai ter essas informações lá, então a gente pode utilizar, e geralmente os softwares também trazem essas informações já pré-carregadas para fluidos conhecidos. Mas para fluidos específicos internos dentro da planta, né, algum processo intermediário, plantas químicas, plantas de refino, muitas vezes tem algum processo intermediário e o fluido que está sendo controlado pela válvula tem uma característica específica, né, e isso realmente precisa estar listado na folha de dados, né, como já foi dito aqui, pressão de vapor, densidade, viscosidade, presença de sólidos e tudo mais, para que a gente possa ter uma válvula bem, conseguir consolidar os dados para que a gente possa fazer essa especificação. Tá? Recentemente, um cliente da região me pediu para avaliar algumas válvulas existentes para que fosse substituído o processo. Então, mudando alguma coisa no processo lá, vão aumentar a capacidade ou algo do tipo, e algumas condições do processo vão mudar, e aí o fluido era o mesmo. O que ele fez? Ele mandou uma folha de dados, a válvula que está instalada é uma válvula da Emerson, ele me mandou a folha de dados de quando as válvulas foram compradas com todas as informações do fluido. O que eu fiz? Primeira coisa, simulei os dados de novo no cálculo, validei que o cálculo que eu estava fazendo estava compatível com o processo dele, para que eu pudesse dizer, bom, agora eu posso calcular com os dados de processos novos que os dados do fluido estão compatíveis. A válvula operou, como ele havia relatado, por anos, sem qualquer problema, eu poderia manter aqueles dados ali para revalidar os dados novos, e aí conseguir fazer a análise. Então, assim, são informações bem importantes. Você fala, eu tenho essa válvula da Emerson aqui com CV de 50. Eu posso usar para esse processo agora, e sem a gente saber exatamente que válvula que é e tal, dificulta um pouco a gente fazer algumas análises. Tá? E outro ponto específico que eu trago aqui, e isso muitas vezes acontece, né? Eu tenho condições, só uma pressão constante na entrada e na saída da válvula, sendo que a gente sabe bem que à medida, né, principalmente se for um fluido bombeado, à medida que a vazão aumenta, essa pressão vem caindo. Então, esse tipo de informação fixa pode me trazer uma válvula mal especificada. Eu trouxe um exemplo aqui, tá?
extremei um pouco as coisas, mas mostrando, né, aqui o gráfico, aqui nesse gráfico da esquerda, a P1 e a P2 constante, pressão de entrada e saída constantes, eu tenho aqui um cálculo de CV, tá? Onde eu pego uma válvula aqui, peguei das válvulas mais simples, mas para ilustrar, né, o que pode acontecer, eu pego uma válvula simples, ok, a válvula está atendendo, um CV de 13, uma válvula de 1 polegada, os dados de processo, né, me trazem CVs nessas casas aqui, 2, 4 e 7. Tá? Mas quando eu vario a pressão na entrada, né, considerando pressões maiores para vazões mais baixas e pressões menores para vazões mais altas, mantendo a mesma pressão na saída, que geralmente é o que acontece, né, depois da válvula, eu tenho algo que é fixo. Se eu tenho um trocador de calor, se eu tenho um vaso de pressão, se eu tenho que aquecer algum tanque, geralmente a pressão é estável. Eu vou variar porque eu preciso de mais energia, né? seja vapor, seja água fria, né? Eu tenho uma pressão constante depois. Então, geralmente a pressão na entrada, ela oscila, começando numa pressão alta e caindo a pressão à medida que a vazão vai aumentando. E o que eu gostaria de exemplificar aqui é o seguinte, olha, se eu tenho um cenário desse tipo, o que vai me acontecer aqui é que eu tenho uma válvula que não é capaz de atender, de absorver essa oscilação na pressão da entrada. Então, esse tipo de informação pode nos levar a subdimensionar uma válvula. Tá? Então, no caso aqui, mantendo as mesmas vazões, né, a pressão, quando eu mantenho a pressão estável na entrada, né, aqui o caso, eu repito o mesmo CV, mas à medida que eu venho caindo a pressão de entrada, ou seja, eu diminuo o ΔP, eu vou chegar a uma válvula que, para a condição máxima, o CV que está disponibilizado aqui, por essa válvula que eu já havia selecionado, ele não vai atender, ou seja, em processo, essa válvula não vai conseguir ser capaz de controlar a vazão que foi proposta para ela. Tá? Então, os dados de processo, o ideal é que eles sejam mais fiéis ao que está, né, realmente instalado em campo, no caso de um projeto, ao que foi projetado, né, o que foi desenvolvido pelo pessoal da área de sistemas, geralmente das empresas de engenharia, que fazem o projeto para poder determinar, né, as quedas de pressões e tudo mais. Mas muitas vezes essas informações não estão disponíveis e a gente assume que a pressão na entrada é sempre a mesma, a pressão na saída é sempre a mesma e pode nos levar a ter esse tipo de dimensionamento errôneo aqui, tá? Então, só exemplificando esse tipo de coisa, tá? E o ideal, o que seria, né? E isso a gente tem visto já com uma certa frequência, a Petrobras tem esse hábito, é apresentar o range de vazão, aí 3, 4 informações, né, para que a gente possa fazer os extremos, né, ver como é que a válvula vai se comportar, ver se os pontos estão bem distribuídos, estão alocados fora de uma região de alto ganho da curva da válvula, né, e tudo mais, mas também informar a pressão de entrada na condição de vazão X, porque aí a gente tem essa visibilidade melhor de como é o comportamento da válvula real no processo. Tá? Então, a gente evita esse tipo de subdimensionamento aqui que eu estou exemplificando com esse tipo de informação, ou seja, vazão de mínima, normal e máxima, pressão de entrada na condição mínima, normal e máxima, pressão de saída na condição mínima, normal e máxima, para que a gente possa ter certeza e confiança que os dados que foram apresentados estão corretos, ou pelo menos estão mais fiéis com o que a gente espera né, durante o processo de abertura da válvula, ok? Durante o processo em si. Bom, era isso que eu tinha preparado para apresentar. Se o Marcos quiser se apresentar, provavelmente conhece a maioria de vocês, mas estão aqui nossos contatos.
A Emerson hoje, né, fica em Sorocaba, mas tem presença local em Salvador, aqui na região aqui em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, provavelmente vai ter alguém da Emerson próximo a vocês que possa lhes atender, tá? Estão aí meus contatos, os contatos do Marcos. E, no mais, muito obrigado. Davi, volta a palavra a você. Agradeço pela oportunidade. Valeu, Renato. Obrigado. Excelente palestra. Não sei se Marcos quer fazer alguma complementação. Se tiver, está aberto o microfone. Davi, boa noite a todos. Renato, muito obrigado mais uma vez. Acho que excelente palestra a todos os colegas aí que palestraram. São pontos, né, assim como foi o propósito da convocação aqui desse evento, pontos importantíssimos, não somente para a gente ganhar agilidade, mas também para garantir aí que o atendimento está conforme expectativa do cliente, né? Então, parabéns, Davi, à comissão da ISA aí pelo tema, é bem oportuno aí sempre essa discussão. E, mais uma vez, nós da Emerson aqui agradecemos o espaço, agradecemos a oportunidade. O Renato, aos que não o conheciam, ele passa também a ser mais um suporte da Emerson na região Nordeste e fica com os contatos à disposição de todos aí. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos. Agora vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. E o número de perguntas feitas no chat surpreendeu. Tem aí algumas dezenas de perguntas, vai ser muito difícil a gente fazer todas as perguntas, então vamos fazer o seguinte, começando com a Neres, aí, com o Luciano e com o Davi. Vocês podem escolher 2, 3 perguntas que foram feitas e responder. Depois eu posso passar a fazer o mesmo método com o Rodrigo, da Samsung, e terminar com o Renato, já que ele acabou de fazer a apresentação, para dar tempo para ele correr o chat e ver as perguntas que foram feitas. As demais perguntas eu gostaria que vocês encaminhassem depois, pode ser para mim ou pode ser diretamente para cada fabricante. Então, Luciano, vamos iniciar com a Neres, com o Luciano, com o Davi. Vocês têm alguma pergunta que vocês queiram responder agora? Eu posso responder uma pergunta do Azevedo. Luciano, boa noite. Dependendo do fluido, sendo a válvula esfera, podemos preencher as cavidades na entrada da válvula para evitar esse travamento? Sim. Se o recomendado para aplicação for uma válvula tipo esfera, pode fazer o preenchimento da cavidade, né? O dispositivo chama Cavity Feeder, que é um preenchedor de cavidade, e também a gente pode discutir um pouco mais para entender qual que é o motivo de que pode travar ou o fluido pode incrustar ali dentro. A gente pode pensar também em algum flushing na parte inferior, parte superior, para que limpe a cavidade entre esfera e corpo. Davi, quer selecionar alguma? Teve uma pergunta também foi aqui embaixo, né? É do Fabiano Nogueira, né? Qual o problema em usar a válvula de 2, uma linha de 6? Que a gente tem que pensar, né? Que imagina que está vindo uma tubulação grande, e ela vai ter que fazer uma redução para uma válvula menor. Então, pode acontecer de haver uma turbulência para entrar na válvula, né? E também, se você está está obstruindo tanto a tubulação, pode ser que tenha alguma inconsistência no seu dado, né? Então, ou a sua linha de 6 polegadas está muito grande em relação à vazão que ela requer, ou o seu DTP está divergente, tem alguma coisa que não está muito condizente da válvula de controle em relação à válvula de a tubulação total. Então, vai acontecer turbulência, pode acontecer chegar... imagina que se a tubulação estiver plena, né, estiver chegando todo o fluido, imagina como é que ela vai chegar reduzindo na válvula. Então, pode acontecer turbulência e perda de CV na entrada da válvula. Teve um também que perguntou, só um pouquinho, eu estou selecionando aqui, se o correto é mencionar classe de vedação ou classe de vazamento. A norma, né, se você for pegar a norma, leakage class, então leakage é vazamento, então, e é medido também quanto a válvula vaza e não quanto a válvula veda. Então, o correto é mencionar classe de vazamento, não classe de vedação, tá? Se quiser selecionar alguma, Davi.
Não, tudo bem. Se vocês não tiverem mais nenhuma outra que desejem responder, eu posso passar para o Rodrigo Souza. O David fez também um outro questionamento, qual a orientação dos fabricantes em relação ao grau de limpeza, grau de pureza do ar do instrumento. Cada posicionador ou cada equipamento tem o seu grau de pureza, né, requerido, e o mínimo tamanho de partícula que aquele equipamento pode receber. Então, pelo menos a Neles, ela tem 3 ou 4 modelos de posicionador, então, se a pureza do seu ar for superior a ele, a gente consegue fazer uma seleção nele, ou colocar um filtro regulador para fazer esse tratamento do ar antes de entrar no equipamento eletrônico. Isso, essa pergunta quem fez fui eu, Luciano, porque os fabricantes publicam nos seus catálogos de posicionador qual é a norma que eles seguem com relação ao grau de pureza do ar de instrumento. Uma das maiores fontes de problema no posicionador é exatamente a penetração de particulados no posicionador. Esses posicionadores digitais modernos, eles têm os orifícios internos bem pequenos, né, na ordem de micrômetros. Então, os fabricantes, para se protegerem, dizem, olha, o meu posicionador vai funcionar desde que a sua qualidade do ar esteja de acordo com a norma. A ISA tem uma norma específica com relação à qualidade do ar de instrumento, que fala sobre o diâmetro máximo de particulado, a quantidade máxima de resíduos de óleo e a umidade. Então, a situação é invertida, porque o cliente, o usuário, é que deveria dizer para o fabricante qual é a qualidade do ar de instrumento que ele precisa ser atendida através do posicionador. Então, esse é um alerta para os clientes, para a verificação e o acompanhamento do ar de instrumento disponível na sua unidade, porque ele pode ser uma fonte de problemas com relação à manutenção e o funcionamento do posicionador. Ok? Rodrigo, tem alguma pergunta que você queira responder? Então, Davi, apesar de não estar conseguindo ver todas aqui, o Azevedo, ele perguntou aqui, como nos prevenir na ocorrência de um sinistro onde o dimensionamento foi mal feito? É meio complexo, né? Dimensionamento mal feito vai ter problema, né? Claro que se consegue ter uma manutenção preventiva, né, adequada, tiver um posicionador que traga algumas informações, pode-se detectar isso com um pouco de antecedência, né? E aí adequar a válvula para que ela fique bem especificada, né? Então, assim, a válvula tem que ser bem especificada, né, para que ela tenha a vida útil adequada e evite perdas, tanto de produção ou algum acidente, etc. Outro ponto, outra pergunta que ele fez é se a cavitação provoca um desgaste significativo na sede. Na verdade, provoca, né, a depender do nível de cavitação, não só na sede, mas no obturador, numa gaiola, no próprio corpo da válvula, né? Então, assim, a cavitação, a depender da qualificação que a gente fala dela, porque tem os níveis de cavitação, né? Uma cavitação incipiente, que seria uma cavitação inicial, uma cavitação intermediária e uma cavitação crítica. E muito vai de acordo com o ΔP, né? Então, sim, a cavitação ela é bem danosa à válvula e não dá para garantir um tempo que ela vai operar se ela estiver trabalhando numa cavitação crítica. O David, perguntou para todos os fabricantes qual a porcentagem dos clientes solicitam memórias de cálculo do atuador. Na verdade, os grandes fabricantes, as grandes fábricas, né, as grandes empresas petroquímicas, químicas, as grandes empresas industriais, né, na indústria de processo pede, né, o cálculo do atuador, mas isso é meio que um padrão, né? Sim, principalmente aqui, a gente aqui da Santos tem meio que o padrão de enviar o cálculo do atuador para que seja verificado, até porque para a gente
ofertar uma válvula tem que estar com o atuador minimamente aceitável, né? Deixa eu ver se tem mais algum outro interessante aqui. O Hector, ele perguntou se tem um modelo de válvula específico para fluido letal e para fluido polimerizante, né? Então, para fluido letal, né, você não pode ter praticamente vazamento, né? Ou seja, em válvulas lineares, o globo, principalmente, é o uso do fole, né? Que entre o fole e a gacheta você tem um detector de vazamento que pode ser utilizado. Então, assim, você tem meio com uma dupla segurança, ou seja, uma gacheta de baixa emissão de acordo com o TA-Luft ou de acordo com a própria ISO, comentada pelo Davi no início da apresentação. Também é interessante. E fluido polimerizante, né? Normalmente é de acordo com a temperatura. Se usa muito as válvulas com jaqueta, né? Tanto válvulas obturador-centro, esfera segmentada, quanto as válvulas globo. Pode usar jaqueta para que se mantenha a temperatura e esse fluido não se polimerize, né? Ou seja, muitas plantas, principalmente que no setor siderúrgico, na parte do cabo químico, tem muito fluido polimerizante. Algumas indústrias químicas também usam bastante a solução da jaqueta de aquecimento. Ok? Bom, Renato De Feuta, Emerson Fischer, tem alguma pergunta que você queira responder para os participantes aqui? Sim, sim. Tem sim, Davi. Questionaram aqui. Cadê? Qual o percentual de clientes que inclui a especificação, a obrigatoriedade de fornecimento da assinatura da válvula de controle? A gente não tem estatística dessa informação, sabe, Davi? É uma coisa, assim, não aparece nos nossos indicadores, mas a gente vê a assinatura da válvula trazendo muitos benefícios para a aplicação, para a manutenção e para a operação da válvula. Então, prever se a válvula teve algum desgaste, conseguir verificar como é que está a banda morta, consegue verificar como que está o aperto das gachetas, se a válvula está com atrito excessivo. Isso traz bastante benefício para a operação e manutenção da planta como um todo, tá? Então, assim, a gente vê com muitos bons olhos esse tipo de atitude, né, da parte do cliente, que peça esse tipo de informação, porque é um diferencial, né, de ter um posicionador que tenha uma assinatura, que tenha análises mais técnicas do que a válvula está sofrendo, né, com o processo. Então, quanto mais aparecer isso, acredito que para qualquer fabricante ter um produto que seja diferenciado é muito bom, certo? E mais uma aqui que eu tinha selecionado, uma que o Rodrigo já respondeu, que seria do fluido corrosivo. E quanto ao percentual de cliente que solicita memorial de cálculo do atuador, também é outro ponto que a gente não tem uma estatística disso, mas é outro ponto que é importante, porque muitas vezes, às vezes, um diferencial aí no final de uma concorrência, né, sabe, todo mundo aprovado, equipamentos similares, de qualidade, né, de fabricantes de ponta aí estão aprovados, vai para a questão de custo. Então, muitas vezes, ter o dimensionamento do atuador, que às vezes o fator de segurança que foi considerado por um fabricante ou outro é maior ou menor, e isso vai acabar impactando no custo final, então pode levar, sim, a uma vantagem, porque um considerou um fator menor, talvez isso deveria, inclusive, vir na folha de dados, certo? Então, são informações que precisam ser avaliadas, mas nem sempre aparece, então também torna difícil, né,
especificar com muita segurança ou pouca segurança, sem saber o que o cliente realmente espera, certo? Bom, Davi, eu acho que as perguntas realmente foram bastante, muito... gostei muito da participação de todos. Eu nunca tinha... Primeira vez que eu participo de um evento dessa forma e estou aqui maravilhado com a participação e gostaria de parabenizar vocês aí com a organização do evento e a participação de todos aqui, sejam clientes, nossos colegas aqui, concorrentes. Muito obrigado pela oportunidade aí, tá certo? Valeu, Renato. Estamos quase terminando, mas eu vou fazer uma última pergunta aí. O fabricante que quiser pode se pronunciar. É uma pergunta feita por Antônio Carlos, e a pergunta é a seguinte: já existe algum fabricante que ofereça posicionador digital com consumo zero de ar de instrumento, de ar de suprimento, quando a válvula não está movimentando? Alguém se habilita aí nessa resposta? Posicionador com consumo de ar zero quando não há movimentação da haste. Posso responder? Sim. Por parte da Emerson? Zero realmente é complicado, tá? Sem vazamento é complicado. A Emerson está em desenvolvimento de algo para ser baixíssimo bleed. Provavelmente um lançamento aí nos próximos meses, tá? Provavelmente a gente vai ter essa novidade aí no mercado em breve. Muito bem. Tem também uma pergunta aqui do Samuel Júnior. Vou fazer a segunda parte da pergunta do Samuel. Com relação a sistemas de gachetas, travamento e vazamento, há alguma tecnologia nova? Bom, Davi, posso responder novamente? Ok. O que a gente observa muitas vezes com gacheta, né, travamento de gacheta... Rapidinho aí, você compartilha a tela. A gente vê com travamento de gacheta, Davi, é o seguinte... É a questão da manutenção com peças sobressalentes não originais. Ou então, no caso da gacheta, utilizar aquele cordão. Tá? Então, o que a gente recomenda é utilizar peças sobressalentes e, voltando no assunto da pergunta que eu respondi, quanto à assinatura e quanto aos diagnósticos do posicionador, é possível, pelo diagnóstico do posicionador, verificar como está o atrito da gacheta. O que a gente observa, muitas vezes, a válvula é retirada para manutenção, o sobressalente não é utilizado da maneira correta, né? Não é um sobressalente original, e o que pode se observar, justamente uma das coisas que a assinatura pode trazer de informação como estava e como ficou depois da manutenção. Muitas vezes, por causa de um aperto ou de uso de um material de gacheta não original, leva a válvula ao travamento. E isso é possível você observar comparando as assinaturas ou da válvula zero original, que é feita sempre que a válvula é fornecida com esse tipo de posicionador, antes dela sair para manutenção e depois ela sai para manutenção, dela voltar da manutenção. Então, isso são pontos que a gente pode salientar aí quanto ao uso, né, aos tipos de gacheta. Tecnologias existem várias, né? O Rodrigo citou a parte do fole, que para algumas situações é necessário. Existem gachetas ambientais, que a gente chama na Emerson, os EnviroSeals, que são gachetas que permitem uma emissibilidade menor do que uma gacheta convencional, mas como evitar seria... novo não, mas seriam produtos, né, o que a gente recomenda utilizar produtos originais, ok? Renato, Davi, é o Marcos aqui, se você me permite só usar 5 segundos aqui para fazer um comentário. Sim.
Nessa abordagem que o Renato trouxe, né, em resposta a esse questionamento, essa pergunta aí, a gente muitas vezes se depara, eu acho que é pertinente ao tema, a gente se depara com ricas discussões de engenharia, né? Vários clientes daqui da região, comumente, a gente tem essa oportunidade, no momento de aquisição de uma válvula. E o Davi já trouxe isso em outros seminários aqui. A gente faz ricas discussões de engenharia, consegue chegar na mais adequada especificação, só que não existe o mesmo cuidado, muitas vezes, no instante de manutenção. Então, como o Renato falou, às vezes a gente discutiu muito qual é o melhor sistema de engachetamento, qual é o mais adequado, só que quando chega no instante de manutenção, a gente não tem tanta atenção quanto no momento da aquisição, no momento do projeto, e daí a gente perde todo aquele HH rico de engenharia, porque a manutenção ela não é feita da mesma forma e não tem um tipo de assinatura de recebimento de manutenção e de saída de manutenção que compare com a assinatura do instante do fornecimento. Então, é um ponto interessante que acho que tem muito a ver com o tema da gente, na manutenção, preservar todo aquele trabalho que foi feito na etapa de projeto. Claro, com gacheta ou com o que for, original, e que atenda não somente original, mas original que venha cada vez mais a trazer a válvula para a condição de projeto, para a condição que foi trabalhada lá atrás. Maravilha, Marcos. Gostei da intervenção. Talvez isso seja até uma ideia para a gente fazer um encontro técnico aqui para falar sobre manutenção em válvulas de controle. Eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de encontro. Uma última pergunta, antes de passar a palavra para Jerônimo. Por favor, não saiam, porque o Jerônimo tem algumas informações muito importantes para falar para vocês. Mas tem uma pergunta do Paulo Gerolamo aqui que eu gostaria de responder. Ele faz a seguinte pergunta: válvula de controle tipo Globo, metal, classe 6, é possível? Se sim, para qual tipo de fluido? Muito bem, Paulo Gerolamo. Válvula Globo, metal, classe 6, é possível sim, se você estiver adotando a norma ANSI FCI 70.2, porque lá a norma diz que a classe 6 é geralmente associada a sedes revestidas. Então, como ele fala geralmente, então abre uma possibilidade de você usar metal, e alguns fabricantes ofertam classe 6 metal. Porém, se você estiver usando a norma IEC 60534-4, você não pode usar metal, porque lá a norma IEC diz que a classe 6 é exclusiva para internos revestidos. Tá certo? Com relação ao tipo de fluido, o tipo que for compatível com o material que você esteja especificando. Gente, eu agradeço ao Luciano, ao Davi, ao Rodrigo, ao Renato, pelas excelentes apresentações. Agradeço a todos que participaram desse evento aqui conosco hoje à noite, e fica aqui a palavra com Jerônimo para ele fazer o encerramento. Um abraço a todos. Boa noite a todos, obrigado aí pela presença, obrigado aos palestrantes, excelente palestra. Meu vídeo não está aparecendo, mas vamos desse jeito mesmo. Eu queria, na verdade, seriam alguns convites que nós queremos fazer. Dia 9 de março agora, daqui a 2 semanas, nós teremos aí eu diria assim, o maravilhoso Maurício Kurgent. Eu diria que juntamente com o Makarovs, que é um dos maiores palestrantes e das pessoas que mais conhece de transformação digital no Brasil e no mundo. Tá? Ele vai falar do universo ao metaverso. O metaverso, só para vocês terem uma ideia, ele começou lá em videogames e hoje está sendo amplamente aplicado aí nas indústrias, não só petroquímicas, refinarias, etc., mas todo tipo de indústria. Então venham aí, estejam conosco dia 9 de março, no mesmo horário, nesse mesmo canal. A partir de amanhã a gente já começa a fazer os convites e temos muito mais. O Maurício é muito bom. Eu acho assim, o Maurício tem algumas pessoas que são imperdíveis. Davi Livingstone Vilar Rodrigues, Marco Antônio Ribeiro, Maurício Kurgent e Makarovski. São 4 pessoas que eu acho que estejam onde estiver falando, até besteira, pare para ouvir. É isso.
Temos aqui um outro café que vai ser sobre confiabilidade, 30 de março, e nós vamos falar sobre a confiabilidade aplicada a projetos de instrumentação. Os nossos convidados, o Mariano e a Leomar. O Mariano lá do Rio de Janeiro e o Leomar, o nosso colega aqui da Bahia, muito conhecido, já esteve conosco em outras apresentações. Gostaria de chamar também a atenção do curso de instrumentação que o Marco Antônio Ribeiro vai ministrar agora em março, 3 semanas, de 28 de março a 15 de abril. E um detalhe, instrumentação, como é que nós queremos chegar na indústria 4.0? Como chegar à indústria 4.0? Muito falado, muito discutido e principalmente se descuidando da instrumentação. O Marco Antônio Ribeiro vai falar, vai dissecar tudo isso aí nesse treinamento. Isso aí também, nessa semana, a gente começa a divulgação, valores online, será online, né? Então, a partir de amanhã, a gente começa essa divulgação. E finalizar com um convite. Aliás, não é o último convite, não. Eu tenho mais um convite após esse. O convite aí para o curso do Davi, que começa dia 18 e termina 28 de abril. Válvulas de controle, especificação e dimensionamento. Vocês viram aí a importância da especificação e dimensionamento. Onde estão os erros? Onde não devemos errar? O que nós devemos informar aos fabricantes para que nós tenhamos uma válvula quase que perfeita em nosso processo, tá? Então, convido a todos as informações aí no isa-seçãobahia@gmail.com. E o nosso último convite é isso aí, junte-se a nós. No mundo, e mais especificamente na Bahia, nós estamos criando o futuro da automação e precisamos de vocês, das suas habilidades, perspectivas e visão do mundo da instrumentação e da automação. Então, junte-se a nós. Eu só esqueci um negócio, eu vou levar um puxão de orelha do Alex, eu esqueci do link que ele apresentou no começo e eu esqueci de colocar aqui. Muito obrigado, agradeço a todos aí pela presença. Durante essas 2h30 batendo papo, foi fantástico, tá? Tiraram as fotos, como é que está isso? Quem quiser, quem puder abrir o vídeo para que a gente possa fazer o registro, nós agradecemos. Entendemos que, evidentemente, algumas pessoas estão com problema nas câmeras, então eu, por exemplo, não vou poder participar, mas quem puder, nós agradecemos. E fala da nossa grande parceria, eu só coloquei lá no... Você viu que eu coloquei em todos os slides, né? Está em todos os slides, eu vi. Essa parceria nossa aí é uma parceria já de algum tempo, desde o ano passado, que nós estamos com a sessão estudantil. E as pessoas também, que eu não coloquei o link, nem o e-mail aí do pessoal, mas os estudantes que quiserem se filiar à ISA, podem mandar aí para a ISA, para o nosso e-mail, que a gente passa para o Abrão e ele entra em contato com vocês. Tá? Isso que a gente precisa de vocês nos próximos eventos, porque incentiva a gente a fazer mais eventos. Agradeço a todos. Legal, gente. Obrigado, boa noite.